Boa tarde, pessoal do Grupo Sobrapa. Eu e o professor José Aparecido de Siqueira estamos aqui para mais uma aula live sobre mecanismos de defesa e hoje nós vamos falar sobre narcisismo na infância e sua evolução patológica. E qual é o objetivo? É situar o narcisismo como fenômeno estruturante potencialmente patológico. E vamos introduzir a partir do conceito de narcisismo primário, que é o estado inicial em que a libido está investida no próprio eu. Ou seja, a pessoa, ela está totalmente voltada para si. De 0 a 6 meses, a pessoa, o bebê, ele se volta totalmente para si, ele não tem conhecimento do mundo exterior. Então, nesse momento, ele imagina que só exista ele mesmo. E nós vamos fazer essa diferenciação entre narcisismo saudável, que é a base da autoestima. O narcisismo é um mecanismo de defesa normal, necessário na vida de qualquer sujeito. Ele não é normal quando passa de normal para patológico. E dessa forma, haverá uma fixação e uma distorção do investimento libidinal, ou seja, do amor próprio, que talvez não deixe de ser voltado apenas para si, para também se voltar para outros objetos. O ponto central é que o narcisismo, ele não nasce como uma doença. Ele se torna patológico quando há falhas no desenvolvimento psíquico. E para falar mais a esse respeito, o professor Siqueira vai continuar com a nossa abordagem. Muito bem, Cidés, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. E eu sou o professor Siqueira, conforme já foi dito, psicanalista clínico. E nessa tarde, falando sobre narcisismo, que é um assunto extremamente interessante, que nos atravessa no dia a dia. E eu diria que isso começou praticamente lá com Freud, né, no texto fundamental dele sobre esse tema, e publicado em 1914, inclusive, né? 14, eu diria até que é o início da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi de 14 a 18, então é interessante que é um marco na história da psicanálise, né? E nesse trabalho de Freud, ele introduz o conceito de narcisismo como uma etapa normal e necessária do desenvolvimento psíquico. A Cidélia já enfatizou bem isso, né? Como é que surgiu esse termo, né, narcisismo? De onde vem isso, né? Freud emprestou da personagem da mitologia grega, Narciso, um jovem que se apaixonou pela própria imagem refletida na água. A partir desse mito, Freud desenvolve uma teoria sobre o investimento libidinal do próprio eu. Aí ele vai alinhavando a sua teoria, né? Inicialmente, ele começa com o narcisismo primário, e ele diz que no início da vida a criança investe sua energia psíquica, que é a libido, em si mesma, antes de amar outras pessoas. Ela é o centro do seu próprio mundo. E esse estado é chamado de narcisismo primário. Não é uma doença, nem um problema, é uma condição normal do desenvolvimento, né? Nós temos de encarar assim, porque o bebê vive como se ele e suas necessidades fosse o centro da realidade. Depois ele vai antes de detalhar mais sobre o primário, né, vai para o secundário, que ele diz que a libido é dirigida para
para objetos externos. Se o primário é dirigido para ele, para o bebê, para ele próprio, no secundário é dirigido para outros objetos, para outras pessoas, os pais, os amigos, parceiros amorosos na vida adulta, parceiros ideais, inclusive, né? E depois, em determinadas situações, a libido pode retornar para ele. Retorna ao eu, né? Freud chama esse movimento de narcisismo secundário. Aparece, por exemplo, em algumas doenças, estados de retraimento afetivo, em certas formas de psicose. Então, uma das observações mais conhecidas de Freud, o Sideres, é que os pais frequentemente veem os filhos como seres extraordinários. Ele escreve que no amor parental revive-se o próprio narcisismo dos pais, que projetam na criança os ideais e sonhos. E nós vemos isso no dia a dia, no nosso cotidiano, né? Às vezes o paciente... E nós mesmos, né, professor Siqueira? Isso, como pais. Exatamente. Então, aquele pai que fala, olha, o seu pai não conseguiu ser engenheiro, então eu quero que você seja engenheiro. Aí projeta no filho aquela condição, né? Coloca nas costas do filho aquela responsabilidade, né? Que isso vai ter uma relação direta com a autoestima. Quanto mais o sujeito sente que corresponde aos seus ideais, maior tende a ser o seu amor próprio. Quando há grande distância entre o eu real e o ideal, pode surgir sofrimento, olha aí, ó, vergonha e sentimentos de inferioridade. Então, é um texto muito interessante e um marco, né? Um marco da psicanálise, porque faz a ponte entre o estudo das neuroses e das psicoses. E a partir dele, Freud começa a explicar como o sujeito constrói sua imagem de si mesmo e como essa relação consigo influencia o amor, os vínculos sociais e o sofrimento psíquico. Veja a extensão disso, né? Tem uma frase muito forte nesse ensaio do Freud que diz assim: o indivíduo leva realmente uma dupla existência, uma para si mesmo e outra como elo de uma cadeia. Então, com isso aí, Freud mostra que o ser humano vive sempre entre o investimento de si próprio e o investimento nos outros. E o equilíbrio nessas duas dimensões é um dos grandes temas da vida psíquica. E, sem querer prolongar muito, da perspectiva psicanalítica, o narcisismo torna-se patológico quando o investimento libidinal do próprio eu se torna excessivo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Prejudica a capacidade de estabelecer relações genuínas, originais, com outros e com a realidade. Freud não considerava o narcisismo em si uma doença. Olha só, todo ser humano necessita de uma dose de amor próprio para viver. É natural isso aí, né? O problema surge quando esse investimento deixa de ser flexível e passa a dominar a vida psíquica. Então, quais são os sinais disso? Há uma necessidade constante de admiração e reconhecimento, há uma sensibilidade extrema a críticas ou frustrações, a pessoa não admite ser criticada, não admite ser observada com críticas, frustrações, não admite isso. Ela tem uma dificuldade em reconhecer limites e falhas pessoais. Tem uma tendência a utilizar as pessoas para confirmar a própria importância e oscila entre sentimentos de grandiosidade e profunda fragilidade. Então, por Freud, quando o sujeito não consegue sustentar sua autoestima de forma estável, ele pode buscar incessantemente confirmações externas. O olhar do outro torna-se indispensável para manter a própria imagem. Depois, tem outros autores, eu acho que a Cidélia vai falar sobre o Kohut, né? O Heinz Kohut vai falar também alguma coisa a respeito disso. Eu não vou entrar nesse detalhe. E só para fechar, imagine alguém que recebe elogios, sente satisfação, mas também consegue lidar com críticas e reconhecer erros. Isso
faz parte de um narcisismo saudável. Por outro lado, uma pessoa que depende totalmente de admiração dos outros para sentir que existe, reagindo com raiva intensa, humilhação, desprezo diante de qualquer crítica, pode apresentar um funcionamento narcísico mais patológico. Aí sim, esse é exagero, né? Aí, do ponto de vista clínico, o sofrimento não está apenas na busca da admiração, mas na incapacidade de sustentar um senso de valor próprio sem a confirmação constante do olhar do outro. É justamente essa dependência que costuma gerar grande vulnerabilidade psíquica. Aí eu devolvo a fala para você, Cidelis. Muito obrigada, professor Siqueira. E aqui, pessoal, agora nós vamos falar sobre mais 4 escolas, de maneira resumida, né, para que vocês possam entender, falando a respeito do narcisismo e como ele pode vir já da parte mais precoce da nossa história, desde que nós éramos bebê. Nós vamos falar aqui de Melanie Klein, relações objetais precoces. Para Melanie Klein, o bebê já possui relação com objetos. Seio bom quando a mamãe está cuidando bem, está dando amor, está tranquila, oferecendo ali o seio. Seio mal quando a criança está com fome, a mamãe está demorando ali para estar oferecendo o seio. E existe já para aquela criança o sentimento de raiva. Não é à toa que algumas crianças ali no seio já começam a morder a mãe assim que aparece o primeiro dentinho, ou mesmo com as próprias gengivas. Então, o bebê, ele possui relação com os objetos, demonstrando já os seus sentimentos desde que é um bebê. O narcisismo patológico, de acordo com Melanie Klein, ele está ligado a ansiedades primitivas intensas, como nós falamos aqui, ansiedades primitivas. A criança se sente, por algum motivo, ansiosa e muitas vezes vai morder o seio da mãe. O uso excessivo de mecanismos, talvez ali dos pais, ou mesmo a criança começa a perceber isso desde a infância, não só quando ele é um bebê, à medida que cresce, a cisão, imaginar que ele e o outro é um só, a idealização, o outro faz parte de mim, a criança que pensa que a mãe não pode sair, não pode trabalhar, não pode fazer outra coisa, não pode cuidar de uma outra pessoa, porque essa mãe faz parte dela, é uma idealização ali também de que ela deve ser tratada de uma maneira especial. E a identificação projetiva, que já começa na infância. Eu sou alguém superior, é quando a criança não conseguiu abandonar aquele senso de autoestima elevada do narcisismo primário de quando é um bebê, à medida que ele cresce. Então, ele continua ali com aquela identificação projetiva, imaginando que ele é alguém superior, ele não consegue abandonar à medida que ele cresce, talvez por não sofrer nenhuma frustração. A frustração, às vezes, é necessária, é aquela criança que não tem que esperar por nada. A criança que não integra o bom e o mal pode desenvolver um self fragmentado. Isso de acordo com Melanie Klein, a escola de Melanie Klein. Agora nós vamos falar sobre o Winnicott e o falso self. O Winnicott, ele fala do ambiente suficientemente bom e essencial. E quando o ambiente falha, aí a criança vai criar um falso self. Ela vai criar um falso self para estar sobrevivendo ali àquele ambiente. Vai adaptar-se para sobreviver emocionalmente. Quando, por exemplo, ela não é suprida de maneira necessária ou cuidada de uma maneira necessária, onde, por exemplo, muitas vezes pode haver ali uma falta de cuidado
com a higiene, com a alimentação, e a criança se sente abandonada, rejeitada. E então, o narcisismo patológico, o que ele é, de acordo com o Winnicott? Ele é uma defesa contra um self verdadeiro que não é reconhecido, porque aquela criança não aprendeu que ela tem o direito de ser bem cuidada. Muitas vezes ela aprendeu que só vai ganhar alguma coisa quando ela gritar, quando ela esbravejar, quando ela passar do limite. Então, assim, criando um narcisismo patológico, de acordo com Winnicott. E o coach, ele fala de falhas empáticas. Narcisismo é parte do desenvolvimento normal. E a patologia, de acordo com o coach, ocorre quando cuidadores falham em espelhar a criança, quando não há uma validação emocional adequada, aquela criança que nunca recebe elogios, mas a rigidez dos pais é grande e, ao longo da vida, ela nunca é validada, mas apenas existem cobranças, cobranças e mais cobranças. Então, surge o vazio e também surge a grandiosidade compensatória, que é um mecanismo de defesa. E também surge uma necessidade de admiração, onde o sujeito vai se voltar para si próprio como um mecanismo de defesa para que ela própria se valide, já que ela não teve essa validação dos seus cuidadores, não teve empatia e cuidado. E de acordo com Kerberg, como é mesmo que pronuncia esse nome, professor Siqueira? Kerberg, a escola de Kerberg. Está sem volume. Sem... Perdão, é isso mesmo, Kernberg. Kernberg. Ele fala sobre a organização da personalidade. Ele fala sobre o narcisismo patológico, que esse narcisismo patológico vai envolver a grandiosidade, a falta de empatia, relações exploratórias. E como o professor Siqueira já também trouxe para nós, isso muitas vezes vai envolver a psicopatia. E está baseado em quê? Em agressividade não integrada, nem sempre, viu, pessoal? É a psicopatia. Mas talvez o narcisismo patológico de outras maneiras. Está baseado em agressividade não integrada, falhas na internalização de objetos bons. Então, eu não fui bem cuidado na infância, então eu não sei o que é isso, eu não aprendi a empatia, eu não aprendi a me doar, porque eu não recebi. Como é que uma pessoa se doa se ela não recebeu amor, empatia e cuidado? Para vocês verem o quanto é importante nós termos o cuidado de estarmos dando carinho e atenção para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, pessoal, como o narcisismo se torna patológico na infância, vamos passar para essa parte? E o que é? Quais são os fatores principais aqui? O excesso ou a falta de investimento. A supervalorização, a criança idealizada, os pais idealizam que aquela criança, ela vai ter que ser como o professor Siqueira disse. Eu queria ser engenheiro, não consegui, meu filho vai ser um engenheiro. Aquela criança que é colocada a manhã toda para ela estar lendo e assistindo matérias que adultos que gostam não pode ver outro tipo de coisa. Por quê? Porque ela tem que demonstrar uma inteligência acima da média, sendo que não é exatamente isso que ela quer, mas ela é colocada desde criança e ela vai se sentir validada
quando ela demonstrar esse conhecimento, e dessa maneira ela vai aumentar ali o seu desejo por validação, porque não está havendo investimento parental. E também, de acordo com o coach, as falhas de espelhamento, a ausência de reconhecimento emocional, o ambiente instável, de acordo com o Winnicott, que vai trazer a imprevisibilidade afetiva e experiências traumáticas precoces, como rejeição, abandono, humilhação, e as defesas intensas, de acordo com Melanie Klein, uma cisão rígida que impede a integração do eu. Mas agora, pessoal, vou passar para o professor Siqueira para ele continuar a nossa live. É interessante isso aí que você fala, Cideres, porque alguns pais, eles realmente cobram dos filhos uma coisa um comportamento, um procedimento que eles não tiveram, né? E às vezes eles sacrificam os filhos, por exemplo, você tem que tirar a nota máxima na escola, se você não obtiver a nota 10 ou máximo, você vai ser castigado, eu vou tirar seu celular, você não vai passear mais, enfim. Ou seja, ele não se adapta, né? Não se adapta à performance do filho, ele não conhece o filho no seu psíquico. Exatamente. Às vezes a criança não dá conta por si só, porque ela tem a parte cognitiva, ela tem a parte emocional, tem outros fatores que interferem nisso aí, né? Sim. Então, é por isso que diversos autores observam que a cultura atual valoriza o quê? A visibilidade, o desempenho e a autopromoção. Redes sociais, nós estamos vivendo isso aí momentaneamente, sabe? Assim, diuturnamente. Momentaneamente não, diuturnamente, né? Hoje o celular faz parte do corpo da pessoa, né? Ela sem celular parece que ela está órfã. Então, nas redes sociais, a exposição da imagem, busca por validação constante, né? Pode favorecer traços narcísicos. Embora isso não signifique que todas as pessoas expostas a esses contextos desenvolvem um transtorno. Em absoluto, né? Mas o que é interessante que nós digamos que quando que o narcisismo ele se torna patológico, né? Na psicanálise, o narcisismo se torna patológico na infância. Vamos falar da infância, depois rapidamente na vida adulta, né? Porque começa tudo lá embaixo. Quando o desenvolvimento natural do amor próprio encontra obstáculos que dificultam a construção de uma autoestima estável e realista. Então, toda criança passa por uma fase de narcisismo primário, em que ela se percebe como centro do seu mundo. Isso é normal, tá? É indiscutível, isso é normal. Sim. Toda criança passa por isso. O problema surge quando a passagem dessa etapa para relações mais equilibradas com os outros é prejudicada. Então, vai existir o quê? Um excesso de idealização. Quando a criança é tratada como perfeita, excepcional, incapaz de errar, aí, ó, incapaz de errar, ela pode desenvolver a ideia de que seu valor depende de ser superior aos demais. Por exemplo, alguém fala assim para ela, né? Você é melhor que todas as outras crianças. Você nunca pode falhar. Você é um gênio. Isso é muito complicado você falar, né? Nesse caso, a criança pode crescer com dificuldade para lidar com críticas, perdas e frustrações. Que a vida, Cideres, a vida nossa não é assim. A vida nossa no cotidiano, ela é cheia de peripécias, ela é cheia de
situações em que, se eu não souber lidar com elas, eu me frustro mesmo. Então, eu não sei lidar com perdas. Quando eu não sei lidar com perdas, eu estou fadado a sofrer, porque, olha, a vida não é assim, né? E o que é a idealização, né, Siqueira? Idealização é, por exemplo, alguém espera do outro que o outro faça o desejo dele. E se o Isso. outro não faz, e aí? Ele se frustra e, de repente, aquele outro, para ele, perde o valor. E uma criança vai querer provar que ela vai querer esse valor, e talvez isso cause nela um narcisismo exacerbado, né? Com certeza, com certeza. Você acentua isso aí na criança, porque quando você compara, por exemplo, um exemplo clássico, né? Comparar o filho com o filho do vizinho. Sim. Aí você coloca na criança uma responsabilidade que ela às vezes não vai dar conta disso aí. Porque nós somos, ô Cidelis, nós temos nossas singularidades, nós temos Nós, nossas nós não podemos, particularidades. nós não podemos comparar nem de forma exagerada como superior e nem como, Nem olha, como como inferior. fulano está saindo bem e você não. Não pode também. Isso, essa comparação era prejudicial, era nociva. Sim, Olha, o que acontece quando há falta de reconhecimento, né? Quando a criança não se sente vista, olha só, valorizada ou acolhida, ela pode construir fantasias de grandeza como forma de compensar sentimentos de desvalor. Olha aí, ó. Então, por trás dessa aparente superioridade, vai aparecer o quê? Uma profunda fragilidade. Então, no fundo, lá no seu âmago, dentro da criança, né? Ela é frágil, entende? Quando o afeto dos adultos parece depender do desempenho da criança, ela aprende que só merece amor se corresponder a determinadas expectativas. Olha aí, ó. e Siqueira, isso é uma coisa que a gente não pode fazer. Imagina você em qualquer lugar, participando de uma sociedade, seja onde for, aí o outro tem uma expectativa em cima de você. Aquilo ali te faz mal, aquilo ali te adoece, aquilo ali pode te matar, você vai passar do seu limite para estar atendendo o objetivo de um grupo, porque muitas vezes existe o narcisismo grupal, ou seja familiar, porque pai e mãe, né? Os dois têm uma expectativa, já é um grupo, né? Sim, Sobre uma criança. E aí, essa pessoa tem ali uma idealização, um desejo. E esse outro, ele, para depois, na vida adulta, ele aprende desde criança que precisa estar atendendo aquela expectativa. E se isso, no futuro, quando ele vira um adulto como nós, se ele fizer uma coisa dessas, muitas vezes ele está doente, ele não pode, ele tem o seu limite e os outros querem mais, querem mais, querem mais, e essa pessoa vai se maltratar, se desrespeitar para atender essa expectativa. Então, esse narcisismo, seja grandioso ou vulnerável, o patológico é prejudicial nesse quesito. exatamente. Né? Nesse aspecto, Cidelis, o Winnicott é primoroso, porque ele diz o seguinte, né? Sim. A criança precisa experimentar frustrações graduais suportáveis. Você já disse muito bem, você citou Melanie Klein, você citou o Kohut, você citou outros aí, você citou o Winnicott de novo, né? O Jung também vai falar um pouco sobre isso, mas na visão do Winnicott, a criança, ao perceber que nem todos os desejos serão atendidos imediatamente, ela aprende a reconhecer limites e a existência do outro. Quando isso não acontece, a criança pode ter mais dificuldade em desenvolver empatia, tolerância à espera e capacidade de lidar com decepções. O que acontece isso aí hoje na vida adulta? Aí no futuro nós vamos ter aqueles chefes de empresas que não admite o limite do funcionário.
seja lá Sim. no grupo que for, aquela pessoa que ela exige mais e mais e mais, e não admite um limite para o outro como ser humano, de acordo com a subjetividade da outra pessoa. Claro, claro, perfeitamente. E como é que vai extrapolar o limite do funcionário? Aí entra uma crise de ansiedade. Sim. Aí entra uma E crise de aí o ansiedade. funcionário, se tiver um narcisismo patológico, seja ele grandioso, onde ele precisa da validação do outro, fazendo mais, mesmo passando por cima da sua saúde, do seu horário, ele vai se ferrar, vai lascar consigo próprio, vai adoecer para suprir isso. E se for um narcisista vulnerável, ele também vai querer suprir a necessidade, ou ele, como vulnerável, porque o narcisista vulnerável, que é o narcisismo da fase do narcisismo 2, o que foi frustrado demais, se sentiu humilhado, ali quando ele já estava reconhecendo que existe frustração, mas a frustração passou do limite dele, porque depois dos 6 meses a criança começa a perceber, o papai existe, a mamãe existe, tem outras pessoas para a mamãe cuidar, e eu vou ter que esperar. Aí, se ele ficar muito tempo com a fraldinha suja ou sem se alimentar, talvez ali ele desenvolva um narcisismo vulnerável. E o narcisista vulnerável, ele tende a querer humilhar as outras pessoas. Então, ele vai ser humilhado no trabalho por aquele narcisista grandioso. Quando ele chegar em casa, ele vai tratar mal a esposa, os filhos, ou chutar o cachorro. Exatamente. Qual que é o olhar clínico que nós, né, psicanalistas, devemos ter com relação a isso, né? É importante lembrar que traços narcísicos na infância não significam necessariamente um transtorno futuro. Isso Sim, não é taxativo. Muitas dessas características fazem parte do desenvolvimento normal. O que preocupa clinicamente é quando a necessidade de admiração, a fragilidade diante de críticas e a dificuldade de reconhecer o outro tornam-se persistentes e causam sofrimento ou prejuízo significativo nas relações. E do ponto de vista terapêutico, o objetivo não é diminuir a autoestima da criança, mas ajudar a construir um sentimento de valor que não dependa de ser perfeita, superior ou constantemente admirada. E isso permite que ela desenvolva relações mais seguras consigo mesma e com os outros. Então, Cidélis, você vê que as consequências lá da vida adulta, né, dessa questão, ela começa na base, começa na infância, né? E o narcisismo, ele é patológico na vida adulta, por quê? Quando o amor próprio deixa de ser uma base saudável para a autoestima e passa a organizar a personalidade de forma rígida, gerando sofrimento e dificuldades nos relacionamentos. A questão central é que a pessoa goste de si mesma. A questão central não é que a pessoa goste de si mesma, pelo contrário. Muitos indivíduos com funcionamento narcísico patológico apresentam uma autoestima frágil, que precisa ser constantemente sustentada por admiração, sucesso, poder ou reconhecimento. Claro, há pessoas que só vivem assim, né? Se você não elogia, ela já se frustra, já fica magoada, né? Assim, então, geralmente o adulto não consegue integrar duas verdades ao mesmo tempo, porque ele possui qualidades e capacidades, possui limites, falhas e vulnerabilidades. Uma hipersensibilidade à crítica, uma observação interessante para fazer é assim, a pessoa tem dificuldade na vida adulta, tem dificuldade em lidar com frustrações, né, com fracasso, com perdas ou rejeições, pode provocar reações desproporcionais. Claro, tem muita gente que não... casos típicos aí de assassinatos, né? O marido
aquele policial lá que matou a esposa lá por razões, né? Não vamos entrar em detalhes. Então, quer dizer, vai saber se a vida desse camarada lá no início, na base, na infância, não teve problemas dessa natureza. Eu estava justamente pensando sobre isso, professor Siqueira, porque quando a pessoa ela tem uma idealização do outro como seu, isso começa na infância. A criança que acha que tudo que ela quer tem que ser satisfeito. Exatamente, aí você disse tudo. Quer dizer, como assim? Como assim? Ela não foi educada para isso, então ela não soube lidar com isso na infância. Isso vai se arrastando, Cidelis, para o resto da vida da pessoa. Quando não há reconhecimento externo, pode surgir sentimentos de insignificância, tédio, desamparo. Aí, ó. Ninguém gosta de mim. Ainda hoje eu atendi uma paciente, olha só, olha o exemplo bem clássico, bem típico, hoje, recente. Uhum. Atendi uma paciente que ela se colocou assim, falou, eu tenho a sensação que ninguém me ama. Olha aí, ó. Aí eu vou perscrutar, vou pesquisar, né, para fazer uma sondagem, e eu vejo que a base está lá na infância, né? Como foi sua infância? Aí desencadeou uma série de coisas, né? Muito bem. Para o Freud, o Cideres, uma parte da libido que deveria de circular entre o eu e os objetos pode retornar excessivamente ao próprio eu. Em algumas situações, o sujeito investe mais na própria imagem do que nos vínculos reais. Então, você já falou do Heinz Kohut aí, não vou falar de novo dele, mas imagine um profissional muito competente. Depois eu vou contar uma historinha para vocês, tá? Se você permitisse, Desi, uma historinha interessante, tá? Conta aí, Siqueira, fica à Só para ilustrar a é nossa muito aula. Importante. Tá. Imagine um profissional muito competente que precisa ser reconhecido como o melhor em todos os ambientes. Enquanto recebe elogios, sente-se confiante. Porém, ao receber uma crítica moderada, sente-se profundamente ferido. Reage com raiva ou desvaloriza quem o criticou. Ele não sabe lidar com isso, né? Nesse caso, sua autoestima depende excessivamente da validação externa. Quanto mais o sujeito tenta parecer invulnerável, mais vulnerável ele se torna. Como sua identidade está apoiada numa imagem idealizada, que é o ideal do eu, olha aí, ó, qualquer falha ameaça a sua estabilidade emocional. Por isso, o trabalho clínico busca ajudar a pessoa a desenvolver uma autoestima menos dependente da admiração e mais capaz de acolher a sua condição humana. Então, Cidelis, depois acho que nós já estamos caminhando para o final, não? Mas ainda falta um tempinho, professor Siqueira. Nós ainda temos 10 minutos. Ótimo, então tá bom. Então vamos virar rapidinho aqui. O espelho de Augusto. Augusto era um jovem professor muito dedicado. Quando começou a dar aulas, sentia alegria ao ver seus alunos aprenderem. Cada pequeno progresso era motivo de satisfação. Com o passar dos anos, porém, algo mudou. Os elogios que recebia passaram a ocupar um lugar cada vez maior em sua vida. Quando alguém dizia que ele era um excelente professor, sentia-se forte e realizado. Quando não era reconhecido, ficava inquieto. Aos poucos, Augusto deixou de desejar apenas ensinar bem. Passou a acreditar que precisava ser o melhor professor da cidade, depois o mais admirado, depois uma referência incontestável. Olha a graduação do negócio. Seu ideal crescia sem parar. Quando preparava uma aula, não pensava mais apenas nos alunos. Pensava em como seria visto. Olha que mudança. Se recebia um elogio, sentia-se grandioso. Você cansou de falar aí do narcisismo vulnerável, grandioso, né? Patológico. Na infância, começa na infância, depois leva para a vida adulta, chegando até o feminicídio, quando idealiza a pessoa como alguém que é seu e que não pode frustrar jamais. Veja bem, aí um dia um estudante perguntou assim, professor, gostei muito da aula,
mas acho que aquele ponto poderia ser explicado de outra forma. Olha como é que chegou a ele esse negócio. Era uma observação simples, mas Augusto a ouviu como uma ofensa. Sentiu-se humilhado. Durante semanas pensou naquele comentário. Com o tempo, começou a evitar situações em que pudesse errar. Já não aceitava debates, não fazia perguntas, precisava parecer sempre seguro e brilhante. Foi então que encontrou um velho espelho. Aí, ó. O espelho está sempre na vida do narcisista, né? Sim. Encontrou um velho espelho na casa de seu avô. E na moldura do espelho estava escrito assim: quem vê apenas a própria grandeza deixa de enxergar a própria humanidade. Augusto ficou intrigado. Pela primeira vez em muito tempo, perguntou a si mesmo: quando foi que deixei de gostar de ensinar e passei a precisar ser admirado? A resposta não veio imediatamente, mas ele percebeu algo importante. Havia construído uma imagem tão perfeita de si mesmo que já não conseguia viver dentro dela. O professor que desejava ser era tão grandioso que o homem real nunca conseguia alcançá-lo. A partir desse dia, começou a aceitar pequenos erros, dúvidas e limitações. Descobriu que seus alunos aprendiam mais quando ele admitia não saber tudo. Olha só. E percebeu que o respeito verdadeiro não nasce da perfeição, mas da autenticidade. O espelho continuou pendurado na parede. Não para refletir um homem extraordinário, mas para lembrar Augusto de que ninguém precisa ser um herói para ter valor. E foi justamente quando abandonou a necessidade de ser excepcional que voltou a encontrar satisfação em ser simplesmente humano. Ou seja, Cidelis, uma historinha que eu captei aqui Maravilhosa, Sique. nos meus alfarrábios. Então, muito boa. eu falei assim, puxa vida, às vezes, né, a gente se coloca numa posição assim, né, até inconscientemente. E a gente tem que ser humano, né, Siqueira? Aqui, por exemplo, posso falar um minutinho? Claro, claro. Então, aqui, por Palavra exemplo, nós, como integrantes do Grupo Sobrapa, né, cada um de nós tem a sua importância. Cada um de nós tem a sua importância e cada um de nós faz o quanto pode. E isso não deve ser cobrado de ninguém em lugar nenhum, a mais do que a pessoa possa. E muitas vezes, a gente, como colegas, a gente pode, cada um olhar para si mesmo e entender que cada um vai fazer até onde dá para ele e está tudo bem. Perfeitamente. Porque é uma sociedade, é onde nós estamos nos doando de uma maneira humana, voluntária, para ajudar o outro a olhar para dentro dele, para olhar para a sua criança, para que no futuro não tenha problemas, né? Por exemplo, no caso dessa aula sobre narcisismo na infância, né? E aí eu queria falar sobre quais são os sinais clínicos na infância do narcisismo. É a dificuldade da frustração extrema, né? A necessidade excessiva de admiração, a empatia reduzida, não tem empatia com ninguém, só ele merece. Relações utilitárias com outras crianças, ela só faz qualquer coisa para o outro, se o outro der alguma coisa em volta, e a oscilação entre ser superior e, ao mesmo tempo, aquele vazio, aquela criança que fica ali quieta, tem um vazio ali. Isso vai evoluir na vida adulta para essas estruturas narcisistas de grandiosidade defensiva, da fragilidade interna, da dependência da validação externa, né? E como é que nós vamos manejar clinicamente isso? Nós vamos oferecer um ambiente estável. Vocês, pais que percebem que seu filho tem uma tendência grandiosa, que não tem empatia, ele precisa de tratamento psicanalítico, para que a gente possa ajudá-lo a olhar desde a fase onde ele nem se lembra, para que ele vá equilibrando as suas frustrações, a ambivalência entre o amor e o ódio, os sentimentos que nós temos que estar
aprendendo a lidar, nós vamos amar, mas às vezes nós também não vamos ganhar só amor. De vez em quando, o pai e a mãe também, eles são humanos, em algum momento eles se frustram e vão frustrar. Nós não devemos validar, por exemplo, um desenho que a gente não achou que ficou bonito, ou um trabalho que achou que ficou mal feito, só para a criança acreditar que ele é ótimo. Nós podemos ajudar, falar, olha, ficou bom, mas vamos... O que você acha de melhorar um pouquinho? Muitas vezes também não é apenas ver o defeito. O narcisista vulnerável, por exemplo, que no futuro vai ter a tendência de humilhar, ele muitas vezes foi muito humilhado, nada que ele fazia estava bom. Então, existe o caso do grandioso, que se acha superior, e do narcisismo vulnerável, que é uma criança que tem os pais rígidos de maneira excessiva, e dessa maneira eles não vão validar nunca. Então, vamos validar os bons resultados e aqueles que não estiverem bons, vamos ajudar a melhorar com empatia e respeito, sem desmerecer a criança. Vamos limitar até onde a criança pode ir sem humilhar essa criança. Nós não devemos humilhar as crianças. Também favorecer a simbolização. Se o seu filho está triste, se o amiguinho não fez algo bom, se foi um parente, se ele está magoado, deixa ele falar. É a cura pela fala que começa em casa. Se for aquele pai e aquela mãe que dá razão para todo mundo, menos para o filho, nunca houve esse filho, ele não vai poder simbolizar, vai ficar, não pode também ser aquela pessoa que cala a criança o tempo todo. A criança tem que poder falar dos seus sentimentos, das suas dores, para ele aprender a dar nome a essas dores, a esses sentimentos, para que no futuro ele não adoeça, porque o que não se faz pela fala vai sair através do corpo, em forma de doenças psicossomáticas. Então, pessoal, nós vamos manejar a transferência narcisista, evitando confrontos diretos iniciais. Vamos trabalhar o vazio interno, a criança que nada preenche. Por que nada preenche? Será que não está exigindo de maneira excessiva? Ou será que nada que ela faz está sendo reconhecido, elogiado? Vamos olhar para isso, pais. A fragilidade do senso de individualidade da criança, do self da criança. Cada um de nós tem a nossa individualidade, a nossa subjetividade. Isso tem que ser respeitado. Respeitar, como o professor Siqueira também falou, o jeito do seu filho existir. Procura conhecer o seu filho. Às vezes você quer que ele seja um doutor, que ele seja uma pessoa que vai dirigir a sua empresa, mas olha para o seu filho e descobre do que é que o meu filho gosta, o que é que o meu filho quer, para que o meu filho tem uma tendência de acordo com a subjetividade, o self, o senso de individualidade dessa criança. Né? Para quê? Para que haja uma integração emocional positiva e esse self seja realmente verdadeiro. Pessoal, agora eu vou me despedir e vou falar aqui um poema a respeito do narcisismo e depois eu passo para o professor Siqueira para que ele também possa fazer isso. Então, no espelho do olhar materno, nasce primeiro eu. Se o olhar falha, o eu se inventa, mas nunca se encontra. Cresce grande por fora para esconder o que é pequeno por dentro. Não é isso que eu quero para os meus filhos, não é isso que você quer para o seu. Observe e deixe o seu filho ter um senso de individualidade, ou seja, uma subjetividade dele. Olhe para o seu filho como um ser humano com empatia e amor e ajude ele a lidar com as ambivalências da vida, ou seja, sentimentos de amor e ódio. E deixe o seu filho falar, para que ele possa simbolizar e fazer a cura
pela fala desde a infância. A Universidade Sobrapa agradece, pede para que vocês deixem o like aqui e também o Coisas de Cideres. Muito obrigada a todos. O professor Siqueira vai também falar o poema e vai se despedir de vocês. Muito bem. Meu poema diz o seguinte: o título: Entre o amor e a falta. Entre o amor e a falta, cresce o destino humano. Um nos aquece o peito, a outra molda o engano. No princípio havia plenitude, ou ao menos sua impressão. O colo parecia infinito, o mundo uma extensão da mão. Mas a vida trouxe distâncias, esperas, silêncios e não. E foi na dor da ausência que nasceu o desejo no coração. O amor chama para o encontro, a falta ensina a procurar. Um oferece abrigo, a outra nos faz caminhar. Quem ama conhece o risco de nunca possuir por inteiro. Quem aceita a falta descobre que o vazio também é companheiro. Entre o que sonhamos ser e aquilo que somos de fato, tece-se a trama da existência em delicato desacato. Talvez viver seja isso. Habitar uma ponte estreita onde o amor oferece sentido e a falta mantém a alma desperta. Pois se o amor nos reúne, a falta nos faz criar. E é entre ambos, silenciosamente, que aprendemos a desejar. Obrigado pela atenção, obrigado, Sobrapa, obrigado, Cideres, pela companhia mais uma vez, obrigado a todos que nos viram, que nos assistiram, e aqueles que assistirão futuramente. Um abraço a todos, tenham uma boa noite. Muito obrigada a todos. A Universidade Sobrapa agradece a você que está assistindo essa live. Que Deus abençoe o seu lar, o meu lar, o lar do professor Siqueira e que nos dê muita paz. Um abraço. Um abraço.